liberdade para glorificar o nome do Senhor. Você está na casa do Senhor, você tem liberdade para adorar a Ele. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não some não, que eu já fazia só não é nada.
Glória a Deus. Quanta angélica trombeta neste mundo ressurgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa de que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus eu vou proclamar. Glória, ao meu público, né,
né, conversar comigo, perguntar se eu tinha quebrado alguma coisa. Eu falei, não, eu estou bem. E assim, só pedi uma água para lavar o rosto, e toda aquela terra, né, que estava dando carro, tinha ido tudo sobre o meu rosto. Na hora achei até que eu tinha quebrado a mão, porque estava doendo muito a perna. Mas assim, saí de dentro do carro andando e música bem para a honra e glória do Senhor. E assim, sentei ali na beirada daquele asfalto e em todo momento um rapaz que esteve ali comigo, ele falava assim, olha, foi Deus que te livrou da morte. Foi Deus que te deu um grande livramento. E eles me perguntavam assim, e o resto do pessoal que estava com você? Eu falei, não tinha ninguém comigo. Eu estava sozinha. Mas o que você está fazendo no banco? O que você está fazendo no banco de trás? Como que você foi parar lá? Eu falei, eu não sei como eu fui parar lá. Mas quem me colocou lá foi a mão do Senhor. Porque se eu tivesse ficado na frente ali, ou danos maiores teriam acontecido, eu tinha morrido. Então a mão do Senhor, né, me lançou para o banco de trás. Porque todo momento eles perguntavam, eu estava ali com uma passageira. Cadê o resto do pessoal que estava com você? Eu falei, não tinha ninguém. Eu estava sozinha em Deus, né? Eu estava sozinha, eu estava dirigindo. Aí sentei ali na beirada do asfalto, aí eu olhei para o rapaz, o pelo do corpo dele, do braço, estava todo arrupiado, ele virou para mim e falou assim, olha, eu sinto a presença de Deus aqui agora. Deus, ele está presente aqui nesse lugar. E assim se passava, assim, eu falo que as pessoas me julgaram. Teve uma pessoa que saiu dali, foi comprar água para eu tomar, não sei onde, né? Mas trouxe uma água para eu tomar. Então, assim, o Senhor providenciou todas as coisas. E no momento que os socorristas vieram, levaram para o hospital, quando chegou lá no hospital, o socorrista virou para mim e falou comigo assim, olha, aqui está uma serva de Deus. Porque se não fosse o Senhor, você não estaria aqui. Então, assim, tudo isso é para a honra e glória do Senhor. É para eles verem, né, para as pessoas testemunharem que nós servimos ao Deus vivo. Um Deus que pode todas as coisas, que nos livra de todo mal. Eu falo um acidente que às vezes não era, às vezes nem para a morte, mas às vezes que era para não ter machucado bastante, né? Hoje, às vezes, era para estar na cama de hospital, ou na minha casa, na cama, mas para não melhor do Senhor sair andando dali, e eu fui trabalhar na segunda-feira, o pessoal ficou sabendo, falou assim, mas como assim você está aqui trabalhando? Eu falei, estou trabalhando, eu estou bem demais. Então, você tirando, irmãos, né, um hematoma aqui, um hematoma ali, eu estou muito bem, graças a Deus, e para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, né, para contar esse testemunho dos irmãos, e isso também serviu, né, de testemunho, eu falo para as pessoas que estavam ali, porque todos puderam ver, né, o que Deus ele pode fazer na vida do servo dele. Eu falo assim, todos puderam ver que o servo do Senhor, a serva do Senhor estava ali e que a mão do Senhor operou e livrou. Então, assim, isso aí é para a honra e glória do Senhor, não é para a nossa, mas é para edificar a igreja, edificar as nossas vidas e que nós possamos glorificar o Senhor a cada dia, louvar o Senhor a cada dia e ser mais fortes na presença do Senhor a cada dia. Isso nos mantém de pé, nos dá forças para caminharmos na presença do Senhor. E a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, irmãos? Deus é bem. Pode não impedir que as coisas aconteçam, mas você está bom. Assim que Deus te prepara. Vamos estar orando. Precisa.
meu Pai no Senhor está. Mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar. Quando a trombeta tocar, minha mãe no Senhor estará. Mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar. Quando a trombeta tocar, eu quero te ver, eu quero encontrar com minha mãezinha que tanto orou por mim. Quando a trombeta tocar, vou ver meus irmãos que eu nunca vi e junto com eles no céu, pra sempre vamos sorrir. Quando a trombeta tocar, o meu Pai no Senhor estará. Mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar. Quando a trombeta tocar, eu quero te ver, eu quero encontrar com minha mãezinha que tanto orou por mim. Quando a trombeta tocar, vou ver meus irmãos que eu nunca vi e junto com eles no céu, pra sempre vamos sorrir. Quando a trombeta tocar, eu quero te ver, eu quero encontrar com minha mãezinha que tanto orou por mim. Quando a trombeta tocar, vou ver meus irmãos que eu nunca vi e junto com eles no céu, pra sempre vamos sorrir. Quando a trombeta tocar. Glória a Deus. Vamos ouvir um jovem que vai trazer aqui para o Espírito Santo no nosso tempo. A paz da manhã não vai louvar a Deus. Continuamos, irmãos, a oração. Vou estar lendo em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse o Senhor a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu agradeço por tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar dando glória a Deus. E depois nós vamos ouvir as crianças cantando as Bíblias, estão muito comportadinhos, porque eu nunca até dormi. Uma salva de uma salva de Deus, a paz do Senhor, amém? Aleluia. Oh, aleluia.
Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Pra onde eu irei se o que eu preciso?
seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, está chegando o momento de nós refletir um pouco a palavra do Senhor. Convidamos o irmão para abrir a Bíblia comigo. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Vamos também 3 versículos para nós refletirmos nesta noite. Um texto bem conhecido, mas creio que tem para nós uma mensagem nessa noite. Todos encontraram João 14, a partir do versículo 1 até o 3, está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você diz amém. Amém. Glórias ao santo nome do Senhor. Jesus, aproximando o momento dele, ir para a cruz, ou seja, ser assunto ao céu. Ele agora conforta os seus discípulos com esta palavra. Porque quando nós olhamos para o capítulo 13, nós vamos ver Jesus dizendo para os discípulos uma verdade bem pesada. Depois ele deu uma lição de humildade aos discípulos, lavando os pés dos discípulos. Logo depois ele falou: um de vós há de me trair. Depois ele falou para Pedro: para onde? Ou seja, ele falou para os discípulos: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E para acabar de complicar, ele falou com Pedro assim: antes o galo canta 3 vezes, você vai me negar. Isso deixou os discípulos bastante preocupados. Imagine se fosse eu e você estivesse lá. A preocupação nos trazia o mestre querido, aquele que era tudo, que é tudo, dizendo: eu para onde você não pode ir. No meio de vocês tem um lugar de trair, tem uma tradução que fala: no meio de vós há um diabo. Foi assim que Jesus falou. Isso trouxe muita preocupação. Agora chega no versículo 14. Ele diz para eles: ó, você tudo no vosso coração. Mas creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar. Mas eu vou preparar lugar e voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. E com muitas outras palavras, Jesus confortava os discípulos. Ele dizia para eles: vocês vão fazer obra maior do que as que eu faço em mim, porque eu vou enviar o Consolador. Mas o que eu quero meditar e nos refletir com os irmãos, em poucos minutos, é sobre a casa paterna, as moradas que Jesus foi preparar. A casa paterna não é nada mais, nada menos que a cidade onde habita a justiça, ou seja, o céu. Então eu entendo aqui que a casa
é para a família de Deus. E quando nós lemos o Salmo 16, o versículo 3, nós encontramos ali a característica da família de Deus. Quando o salmista diz: aos santos da terra, e ilustre em quem a minha alma tem grande prazer. Então, irmãos, o santo da terra, a família de Deus, a igreja, os ilustres, essa palavra ilustres, irmãos, ela quer dizer aquele que se distingue, aquele que faz a diferença. Então, irmãos, a casa do Pai, a morada que Jesus foi preparada, é para os ilustres, os santos que estão na terra. Ele não foi preparar lugar para qualquer tipo de pessoa, mas ele foi preparar lugar para alguém que quer viver na sua presença aqui na terra, que leva uma vida santa, que tem uma vida ilustre, que faz a diferença, que se distingue no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa palavra me chamou muita atenção. Deus quer um povo, irmãos, um povo especial. Quando nós lemos o título, capítulo 2, versículo 13 e 14, nós encontramos ele dizendo assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir e preparar um povo especial, zeloso e de boas obras. Deus quer levar um povo para a morada santa, mas um povo especial. Quando fala de especial, está falando de coisa excelente. Aleluia! Irmãos, isso me chama muita atenção, irmãos. Como nós precisamos procurar cada dia ser uma pessoa excelente para o Senhor, porque Ele prometeu que vai voltar e vai voltar mesmo. Ele vai vir para buscar um povo que está levando a sério a tua palavra, um povo que está preocupado em te servir com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Um povo especial, excelente e zeloso. Um povo que zela pela sua palavra, que zela pelas condutas, que zela pelos comportamentos, que procura agradar a Deus, que procura andar de forma que Deus lhe agrada. Esse é o povo que a morada está preparada para esses. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero crer que eu estou pregando para a igreja que é a família de Deus. É o povo santo da terra, é os ilustres, glórias a Deus, os que fazem a diferença. Glórias ao nome do Senhor. Nesta noite eu te faço uma pergunta retórica, não preciso que você me responder. Você está sendo esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa ilustre. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está fazendo a diferença por onde você passa, você está fazendo a diferença lá no seu trabalho, você está fazendo a diferença no meio dos seus colegas, na frente, ou você está igual? Nesta noite eu quero te dizer que Jesus vai voltar para um momento que ninguém espera. A casa do meu pai há muitas moradas, a família de Deus é grande. Aleluia! Há muitas moradas, e você, eu precisamos entender que nós precisamos procurar agradar a Deus o máximo, ser reverente a Deus o máximo, porque Ele vai voltar para um povo especial, um povo excelente, um povo ilustre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando fala excelente, ilustre, está falando que você é melhor do que ninguém, mas você é diferente. Aleluia. Não precisa querer ser melhor do que ninguém, basta fazer a diferença. Aleluia. Ora, babara, sundeganda, jarenda, rapaz. Ora,
ele não me atendeu. Eu não consegui, porque Deus queria que eu trazesse essa palavra de testemunho. Aleluia, as moradas de Deus estão preparadas, e você está preparado para ir para lá? Oh glórias, aleluias, eu sinto Deus aqui, eu sinto a glória dele aqui nesta noite, ele quer alertar alguém aqui nesta noite. Eu não sei como você está se comportando, mas ele sabe, ele não quer te perder, por isso que ele traz essa mensagem nesta noite. Aleluia, a casa diz, a casa do Pai, a casa paterna é santa. Ela é santa e ela só entra santa. Lá não entra o imundo, lá não entra o profano. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos Apocalipse 22, versículo 2, a palavra diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar segundo as obras de cada um. E no versículo 14, a palavra diz assim: bem-aventurado o que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade pela porta. E quando nós lemos no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27, está dizendo assim: na cidade não vai entrar coisas nenhuma que abomina a cidade. Lá não vai entrar mentira, lá não vai entrar pecado, lá não entra de bagagem, lá só vai entrar os santos, ou aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque a casa é santa, a morada é santa, então só vai morar o santo. A Bíblia dá as características desta morada. Ela diz, a Bíblia diz que lá não precisa do sol, lá não precisa da lua, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele segue dizendo: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os mentirosos, os idólatras. Esses não vão entrar na cidade, porque lá não entra nada que contamine a cidade. Então, nessa noite, meus prezados irmãos, eu convido vocês a refletir comigo. Como nós estamos diante de Deus, se Jesus voltar agora, o que seria de cada um de nós? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos vivendo uma vida excelente, ilustre? Será que nós estamos fazendo a diferença? Aleluia! Glória! Deus olha lá em cima e conhece, irmãos. Ele sabe quem é e sabe quem não é. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Quando nós lemos o Salmo de número 15, ali o salmista faz uma pergunta, ou duas perguntas, e ele mesmo responde: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí ele responde: aquele que vive com integridade, aquele que é íntegro. O que é ser íntegro? Aquele que entrega por completo, é aquele que entrega por inteiro. Irmãos, Deus não quer a metade de ninguém. Deus quer que nós entregamos Ele por completo. Tem muitas pessoas, irmãos, enganadas por aí. Entregam uma parte para o Senhor, mas a outra parte fica para Ele usar lá fora. Ele usa as duas Ele dele, mas lá fora Ele usa a outra. E Deus, irmãos, conhece cada coração, Ele conhece o nosso delicado, o nosso levantar. Não adianta nós queremos fazer as coisas com duplicidade. Nós precisamos ser completo, entregar por completo a Ele. Aleluia! Não adianta que nem cantar bonito, até sapatear, mas quando sai na rua, na hora da esquina, faz tudo que não deve fazer, e depois as notícias correm por aí, e Deus está vendo, irmãos. Se tem olhos humanos vendo, imagina os olhos de Deus. Jesus já buscou um povo excelente, aleluia!
Aleluia! Jesus vai buscar um povo que faz a diferença. Aleluia! Que faz diferença aqui dentro e lá fora. Que anda em integridade, entrega por perto. Ele é crente aqui dentro, mas lá no trabalho ele é crente também. Se Jesus voltar e estiver na escola, ele vai subir, porque ele é íntegro. Se Jesus voltar e estiver andando na rua, ele vai subir. Se Jesus voltar e estiver no ombro, ele vai subir, porque ele é íntegro. Mas se ele não for íntegro, ele não vai subir. E nesta noite Deus me deu essa palavra de alerta. Precisamos estar alerta. E o sinal da volta de Jesus já se cumpriram. Só resta agora as trombetas soarem e o salvo subir. Aleluia. Glórias a Deus. O salmista continua respondendo. É o que fala a verdade de coração. Não é aquele que fala da boca para fora, mas fala a verdade de coração. O que ele fala, você pode escrever, porque ele fala de coração. A verdade que ele fala é a verdade que ele vive. Falar da boca para fora não é muito fácil. É muito fácil nós dizer que nós somos alguma coisa. Mais difícil é ser, porque nós temos um olho que olha em nós, irmãos, e vê nós 24 horas para gente. Ele sabe quem nós somos. Não adianta eu botar uma capa para os humanos, porque Deus vê além da capa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que falar a verdade de coração. E eu continuo respondendo. Aquele também que não difama com sua língua. Meu Deus, isso é forte. É muito triste, irmãos. Mas para minha hábito de difamar com a língua. O que é difamar com a língua? É tirar a fama da pessoa. Alguém pode falar, nossa, aquele irmão canta bem, o outro já começa a tirar a fama dele. Ele canta bem, mas é assim, não, mesmo que seja. Mas a nossa vida não foi feita para isso. Vai ficar difamando. Isso atrapalha subir no arrebatamento. E se morrer assim também, irmão, vai perder. Porque a morte não finda, não é o fim. A Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho tanto um pouco aqui. É Jesus quem disse, irmãos. Vou preparar o lugar e volto ali. Ele não fez uma brincadeirinha de impostor, de político com os discípulos. Mas falou a verdade. Eu vou, mas eu vou voltar. Vocês ficam firmes que eu vou voltar e eu vou buscar vocês. Foi ele que falou. E os anjos confirmou isso no Monte das Oliveiras. Quando Jesus deu as últimas instruções para ele ainda estar falando com os discípulos, ele começou a se levar. Ele começou a subir. Os discípulos foram olhando, até uma nuvem cobriu. E quando a nuvem cobriu, apareceu dois varões vestidos de branco e disse para eles: varões de Deus, por que vocês estão olhando tanto para cima? Esse Jesus que vocês viram subir vai voltar. Da mesma maneira que vocês viram. Então, irmãos, a Bíblia, ela afirma que ele vai voltar. E eu creio que ele vai voltar. E se ele vai voltar, irmãos, e as condições para nos levar é nós ser excelente, ilustre, vamos procurar ser o melhor que nós pudermos. Vamos procurar cada dia melhorar. Põe a sua Bíblia como você estivesse olhando no espelho e comece a olhar e ver onde está faltando alguma coisa. Senhor, o que falta em mim que eu preciso mudar? A Bíblia está cheia, irmãos. A Bíblia é como um espelho. Quando você começa a estudar a Bíblia, tem muitas pessoas, irmãos, que estudam a Bíblia para os outros, para falar para os outros. Mas eles esquecem que ele tem que esperar, que ele tem que ouvir primeiro, para ele falar para os outros. Porque quando nós lemos a Bíblia, irmãos, ela fala primeiro com nós. Quantas vezes, irmãos, eu já levei choque assim na Bíblia? Saber que eu estava
precisando de fazer mudança brusca na minha vida. Então, irmãos, há um elemento que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Pastor não muda ninguém. Pastor prega a palavra, ensina a palavra, mas quem muda é o Espírito Santo. E para ser mudado precisa querer. E não adianta. O Espírito Santo não é aquele que chega e te desrespeita. Você tem que ser assim, não. Ele nunca vai te obrigar. Ele te chama para o caminho certo. Ele te orienta. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ensinou a respeito da volta de Jesus. 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 53, ele conversou dizendo assim: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Antes do ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Paulo tinha razão de dizer: eis que eu vos digo um mistério. Isso não tem explicação, irmão. A ciência nunca vai explicar isso. Como é que vai ser? Você está aqui nesse corpo todo cheio de enfermidade, né? Pessoas sofrendo dor, enfermidade que às vezes tem pessoas que não sabem, mas ainda sofrendo. E de repente, irmãos, sem explicação, o corpo dele se transforma um corpo de glória. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Isso não tem explicação, irmão. Nós devemos pensar nisso e valorizar e pedir ao Espírito Santo: por favor, não me deixe só, não. Caminha comigo, porque eu quero ser arrebatado. Aleluia. Eu quero caminhar com o Senhor, porque eu quero ser arrebatado. Eu não quero andar sozinho, porque sozinho eu vou errar. O Espírito Santo, irmãos, ele trabalha como nós deixamos ele trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, amado, nós que tem tais promessas, purifica de toda impureza, aperfeiçoa a santidade no temor do Senhor. Quantas faltas de temor? Os crentes, irmãos, vacila por falta de temor a Deus. Tem crente que tem mais temor do pastor do que de Deus. Se souber que o pastor está por perto, ele fica santinho, mas ele não sabe que acima do pastor tem alguém que está vendo ele. Irmãos, Deus, irmãos, é fiel. Deus é amor, mas ele é justiça também. O arrebatamento da igreja, irmãos, é o fim da graça. A graça está em vigor. E a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, e voltar enquanto está perto. Então busque a presença do Espírito Santo. Vive pertinho dele, que você vai andar na presença dele, bem seguro e bem orientado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O próprio Jesus deixou bem claro, no capítulo 17, ele diz assim como um relâmpago anuncia de uma extremidade a outra extremidade, assim será a volta do Filho do Homem. Irmãos, é no momento, num abrir e fechar de olho. Ninguém precisa pensar que alguém vai trocar uma trombeta lá em cima e falar assim: não, prepara que o geral não. Eu estou voltando, mas esse não. A trombeta vai soar, no abrir e fechar de olho, o corpo que estiver preparado para ser transformado, e subiu. Acabou. Quem ficou, ficou. Então não temos tempo para nada. Jesus falou que é como um relâmpago. E ele começou a dizer, ele fez menção dos dias de Noé. Assim como foi no dia de Noé, será a vida do Filho do Homem. Vivia, bebia, casava e dava-se no casamento. Não tem pecado nisso não. Casar, ninguém beber, não é pecado não. Jesus estava falando aquilo que o povo da época estava priorizando. Será que nós não priorizamos as coisas
vezes nós damos tanto valor às coisas daqui que nós esquecemos do céu. E aqui, irmãos, é passageiro, tudo vai passar. Mas lá é para viver na eternidade. E Jesus continuou, irmão, já para encerrar. Ele continuou também, como foi no dia de Ló. Quando Ló saiu de Sodoma, Deus mandou fogo e consumiu a cidade. Ele disse assim no versículo 32 do capítulo 17: lembrai-vos da mulher de Ló, uma advertência séria. A mulher de Ló não conseguiu sair porque o coração dela estava agarrado em Sodoma. Crente, irmãos, tem que ter cuidado. Não deixe seu coração agarrado com coisa daqui não, porque é muito perigoso se nós deixarmos o nosso coração agarrar nessa terra. Irmãos, aqui tudo é passageiro. Ele continuou dizendo: dois estarão numa cama, um será levado e o outro será deixado. Você já parou para refletir isso? Se dois estão numa cama, um casal, pode ser. Não podemos, irmão, deixar dormir o nosso coração magoado por ninguém. Se é casado, se tem um desentendimento, dá um abraço na hora de deitar para dormir. É sério. É sério. Dá um abraço, porque pode Jesus voltar. Aquele que tiver errado, que ele sabe avaliar, vai ficar. E ele continuou: dois estarão numa moinha moendo. Um será levado, o outro será deixado. Moinha se mexe com farinha. Farinha, na Bíblia, simboliza a palavra de Deus. Aqui nós estamos lidando com a palavra de Deus. Aqui tem os que vai subir e não vai também. Vai subir os crentes obedientes. Os crentes que estão andando com a sua vida santa. Dois estarão no campo, eu já disse, né? Era levado um, outro será deixado. Então, irmãos, aonde que nós estivermos, devemos ser crente verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: pois a nossa cidade está no céu, aonde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo enfermo em corpo de glória. Então, irmãos, é uma promessa, irmão, que não vai falhar. E nós precisamos tomar posse dessas promessas, e andar em obediência ao Senhor. Porque nós não temos aqui cidade permanente. Aqui nós estamos passando. Então, irmãos, enquanto aqui nós vivemos, vamos lutar pela nossa salvação. Jesus comprou, pagou o preço, agora vamos lutar por ela. Nós temos que ter uma participação numa busca constante, uma busca sincera, com integridade. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem alguma dúvida no seu coração, quando subir no arrebatamento, faz um acerto agora com Deus na sua oração. E muda o seu modo de viver para frente. E antes de eu orar para a igreja, eu quero saber: tem alguém de nós que queira aceitar Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar? Se tem alguém, você tem uma oportunidade. Tem alguém? Eu convido em nome de Jesus. Você às vezes entendeu com sua vida, talvez você está afastado. É a sua oportunidade. Jesus vai voltar a qualquer momento. A oportunidade perdida pode ser alcançada fácil. E assim, irmãos, nós vamos estar orando neste momento. Eu quero orar por vocês agora. E quero, antes da oração, lembrar os irmãos que terça-feira nós voltamos aqui nessa oração para encerrar. Nós voltamos aqui no dia 5 da palavra do Senhor. E os irmãos venham venham. O culto de terça-feira é tão importante quanto o de hoje. Se você pode vir, venha. Não fique em casa,
A não ser que você não possa, talvez tenha trabalho, tenha alguma coisa. Mas se você não tem nada que fazer, venha para Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, agradecer a todos. Vamos orar, amado Deus, soberano e eterno Pai. Ao ter ministrado a tua palavra, Senhor, nesta noite. Meu Deus, sabemos que o Senhor vai voltar a qualquer momento. A sua palavra diz que há um momento no abrir e fechar do mar. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, neste momento, renovar a sua igreja, renovar o seu povo, Senhor, dando força e graça, meu Deus, para continuar, meu Deus, neste mundo, meu Deus, mas vivendo uma vida santa para a glória e para a honra do seu santo nome. Pai amado, nós vamos agora, Senhor, despedir dos outros para ir para o nosso lar. Senhor, mas vai com nós, nos protegendo, nos guardando, Senhor, de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, eu oro. Aleluia. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos digam amém.